Irmãos, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor esta noite, um texto que Deus falou ao meu coração durante essa semana, e está lá no Evangelho de João, capítulo número 13. João, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 15. Então, vocês que... Anderson, Deus abençoe, meu irmão, Suelen. Vocês que têm a Bíblia aí, vocês podem me acompanhar. E vocês que não têm, vocês podem acompanhar comigo através do projetor. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. E peço ao Senhor que, através desta mensagem, nós, como igreja, possamos aprender mais através das Suas lições, Senhor. E que nós possamos crescer como cristãos. Cristãos, Senhor, que foram resgatados pelo Senhor. E que fomos chamados para sermos luz desse mundo. E para, Senhor, manifestar a Tua glória através das nossas vidas, Senhor. Portanto, eu peço ao Senhor, abre os nossos olhos esta noite e dai-nos, Pai, entendimento, para que nós possamos viver o Teu reino conforme a Tua vontade. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Eu vou repetir o versículo 12, que diz assim:
Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. Meus irmãos, em relação a essa passagem, primeiramente eu gostaria de destacar aqui que naquele tempo era comum, era bastante usado naquele tempo a lavagem dos pés, né? O povo judeu naquele tempo, naquele período, todas as vezes que eles recebiam visita em seus lares, tinham o costume de receber os seus visitantes com um sinal de honrarias, educação, que essa pessoa ela era bem-vinda. E elas simbolizavam todas essas palavras lavando os pés de todos os visitantes. Era comum naquele tempo. Porque naquele tempo não existia asfalto, né? Eram terras, poeiras, e na medida que aquelas pessoas andavam, elas sujavam os pés. E quando elas entravam dentro das casas, elas também sentavam ao chão, né? Então, naquele tempo, as pessoas, quando entravam dentro dos lares, elas tinham seus pés lavados, né? E elas poderiam sentar-se ao chão. Então, isso era muito comum entre eles. Isso era muito notório entre eles, né? E acho interessante que, na maioria das vezes, quem trazia água para lavar os pés dos visitantes não eram os donos da casa, nem os senhores, mas eram os servos, eram os empregados que faziam, né, esse trabalho. E que eu acho interessante nessa passagem, que Jesus, sempre como um grande observador, ele quis ensinar aos seus discípulos essa cultura, esse ritual que eles viviam, né? E transformar aquele ritual nos valores do reino de Deus. Jesus, ele não perdia o tempo, né? E nesse momento em que nós lemos aqui, no capítulo 13 de João, Jesus, ele estava perto da sua morte. Ali naquele momento, eles estavam no cenáculo, orando. Era a última ceia, antes dele ir para a cruz. Eu vejo Jesus Cristo aqui querendo ensinar algo maravilhoso para os seus discípulos, posteriormente para a sua igreja. E Jesus Cristo, ele queria ensinar algo muito precioso. Eu acho tão interessante, tão importante este momento, porque Jesus, ele poderia muito bem estar com o coração aflito, angustiado, porque ali já foi revelado a ele quem era o traidor, ele sabia quem já era o traidor, e ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas no coração de Jesus, naquele instante, ele não estava preocupado com isso. Ele estava apenas preocupado para ensinar a forma como os seus discípulos deveriam seguir após a sua morte. Ele queria ensinar algo aos seus discípulos, porque ali, Jesus, poucas horas depois, não estaria mais com eles. Portanto, queridos,
Nós devemos prestar muito atenção nos gestos que Jesus fez com seus discípulos. Por isso que ele perguntou no versículo 12, compreendeis o que vos fiz? Até então Pedro não havia entendido nada. Pedro gente boa ali, ele bastante emotivo, né? Ele falou, que isso, Senhor? Não quero, você não precisa lavar os meus pés. Mas aí depois Jesus falou com ele, não, então você não lava apenas os meus pés, pode lavar eu por completo. Mas não era aquilo que Jesus queria ensinar. E o que Jesus queria ensinar aqui, meus irmãos, é algo que nós devemos guardar em nossos corações. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui a respeito dessa passagem, que era a ocasião da celebração da última ceia, quem deveria ser servido ali era Jesus. Mas, no entanto, quem serviu naquele momento foi ele em seus discípulos. Então, queridos, os discípulos, naquele momento que deveriam lavar os pés do Mestre. Mas Jesus ali não deixou. Por que que ele não deixou? Porque Jesus ali, ele queria demonstrar que os seus discípulos deveriam fazer o que ele mesmo o fez, quando ele saiu da sua glória. Vamos abrir, por favor, em Filipenses, capítulo número 2, do verso 5 ao 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, nas últimas horas da sua vida, ele estava mostrando para os seus discípulos que ele amava os seus discípulos e que ele iria amá-los até o fim. Que ele amou esses discípulos a ponto de deixar a sua glória. Ele se fez carne, ele se tornou pobre. Ele procurou ser perseguido. Ele foi odiado, ele foi zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e morrer por nós em uma rude cruz. E Jesus, nesse ponto, meus irmãos, ele estava querendo mostrar para eles que ele amou esses discípulos. E que forma que ele amou os seus discípulos? Sendo servo. Porque essas características que falam aqui dele, no livro de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, são as características de um bom servo. Porque aqui ele está demonstrando nada mais do que uma humildade extrema. Humildade. E Jesus, ele quer dizer aqui para os seus servos, que o servo, nunca ele é maior que o seu Senhor. Então aqui Jesus estava demonstrando o que eles deveriam fazer. E Jesus, mostrando a seus discípulos, ele quis dizer para os seus discípulos: se eu estou fazendo isso, vocês também podem fazer. Então Jesus estava mostrando para eles que mesmo ele sendo o Rei da Glória,
o Senhor dos senhores, o dono do universo. Ele tinha em seu coração uma humildade extrema. E naquele momento, meus irmãos, eu quero que vocês entendam que os discípulos ali, eles eram muito orgulhosos. Eles tinham no coração deles uma soberba que deveria ser quebrado entre eles. A tal ponto que, no próprio Evangelho de Jesus, falam que eles discutiam quem era o maior do que maior do que o outro em relação ao reino de Deus. E Jesus ali quis mostrar para ele que, espera aí, não é assim o valor do meu reino. O meu reino é que vocês devem aprender a serem humildes. Porque se vocês aprenderem a serem humildes, vocês serão exaltados por mim. Vocês serão exaltados por meu Pai. Então, essa é a primeira lição que Jesus estava mostrando para eles. Ele queria quebrar essa maldição que estava entre eles, que é o tal do orgulho, da vaidade, que há no coração dos discípulos. Embora, que eu acho interessante que os discípulos, eles não conseguiam ver o quanto eles eram orgulhosos. Mas Jesus ali, através daquela atitude, daquele gesto, ali foram quebradas muitas cadeias, muitos grilhões. Ali foram quebrados, foram arrancados as escamas dos olhos dos discípulos. E Jesus, meus irmãos, ele estava mostrando ali para aquelas pessoas que ele só não falava de boca para fora, mas ele praticava aquilo que ele falava. Porque Jesus, ele já havia manifestado através dos seus evangelhos que ele era humilde de coração, onde ele relata lá em Mateus capítulo 11, que ele fala o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o que ele falava, ele mostrava, ele demonstrava aos seus discípulos através da prática. E foi exatamente isso que ele quis ensinar aos seus discípulos. Porque naquele tempo, meus irmãos, o próprio Jesus falou, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso está relatado em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. O que era? Que doutrina era essa que Jesus estava falando que não fazia parte dele? Era a doutrina humanista. Era aquela doutrina que era o homem no centro, e não Deus no centro, não Cristo no centro. E Jesus estava querendo quebrar esses paradigmas. Jesus estava querendo mostrar que esse povo deveria buscá-lo para serem servos e não para ser senhores. Porque os senhores são aqueles que querem apenas para si algo que vem de Deus. E servem àqueles que querem servir ao seu Deus. Meus irmãos, nós devemos ter essa compreensão que o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Deus verdadeiro, é Cristo no centro. Quando Cristo está no centro dos nossos corações, nós precisamos o quê? Oferecer. É que Jesus estava mostrando. Agora, quando em nossos corações não é Cristo no centro, mas o eu no centro, nós queremos buscar a Deus só buscando bênçãos para nós. E Jesus estava querendo quebrar isso. Porque Jesus diz em entrelinhas que esse evangelho, ou então essa religião,
é vã essa doutrina. Ela não faz parte dele. Isso não faz parte do reino de Deus. Nós podemos ver através de vários versículos bíblicos que Jesus, ele sempre fala para os seus discípulos que ele deve ser o centro. Nós podemos, que veio aqui na minha mente agora, em Mateus capítulo 6, quando ele diz: buscai, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, aqueles que estão com o coração no centro do humanismo, fazem o inverso. Querem buscar primeiro as suas coisas, os seus objetivos pessoais, os seus sonhos, para depois fazer a vontade de Deus. Faz o inverso. E esse gesto de Jesus aqui está mostrando exatamente isso também. Porque Jesus está dizendo aqui que nós fomos chamados para sermos servos. E aquele que tem a mentalidade de servo, ele serve. Mas aquele que tem a mentalidade de Senhor, só quer receber e não quer oferecer. Então Jesus está quebrando esse paradigma. Em segundo ponto que nós podemos destacar aqui através desse texto, de lavar os pés, que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que todos os seus discípulos eram bem-vindos à sua casa. Porque da mesma forma em que naquele tempo as pessoas lavavam os pés uns dos outros, Jesus também estava lavando os pés dos discípulos na sua casa. Vamos relembrar aqui, vamos voltar aqui. Ali seria o último contato de Jesus com seus discípulos. E ali ele já estava lavando os pés dos discípulos. Ele estava dizendo através desses gestos para os discípulos que eles eram bem-vindos para ele. Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz que ele estava preparando um lugar. Um lugar. E esse lugar é onde nós vamos viver um dia. E eu fico imaginando já Jesus demonstrando essa cena para os seus discípulos. Porque Jesus aqui, ele estava lavando os pés como um sinal para os seus discípulos de que eles eram bem-vindos. Meus irmãos, essa passagem nos revela aqui que quando nós irmos para a glória, Jesus irá lavar os nossos pés. Ele irá lavar os nossos pés, dizendo assim: seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos. É assim que eu vou receber vocês. É assim que eu sempre recebi vocês quando eu estive aqui na terra, mas assim também eu receberei vocês lá na minha glória. Meus irmãos, Jesus, ele não foi bem recebido em alguns lugares quando ele caminhava aqui nessa terra. Nós podemos observar no episódio, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde ele entra na casa e ele não teve os seus pés lavados. De repente chegou uma mulher pecadora, entrou lá na casa dele, de Simão. E essa mulher se deleitou aos pés do Senhor, começou a chorar e ela mesma começou a lavar
com suas lágrimas os pés do Senhor e enxugar com seus cabelos. Naquela casa, Jesus, ele não foi bem recebido. Aí vem uma palavra também no meu coração dizendo assim: poxa, de que forma eu tenho recebido Jesus na minha casa? Mas não é esse o enfoque aqui. Mas eu quero dizer para vocês, mas a forma como Jesus nos recebe. Ele queria demonstrar para os seus discípulos que ser servo, para eles serem servos, isso não era sinônimo, sinal de humilhação. Mas era um objetivo final de Deus. De que, para eles caminharem o caminho certo, eles tinham que passar para o caminho da humildade. Então, meus irmãos, nós devemos entender que o propósito de Jesus aqui em lavar os pés nunca foi de humilhar e rebaixar seus discípulos e servos, mas muito pelo contrário, para fazerem deles pessoas exaltadas, pessoas que eram bem-vindas a Ele, e que iria também alegrar o coração do Senhor. Amém? Graças a Deus. Outro ponto que Jesus ensina também através desta passagem, que aquele gesto também simbolizava uma aliança aos seus discípulos. Aliança. Porque os discípulos ali, eles estavam com seus pés sujos. Jesus ali queria limpá-los. Jesus, ele se manifestou em seus discípulos, através dos discípulos, e quis dizer aos seus discípulos: eu tenho uma aliança com vocês. Eu jamais irei abandonar vocês. Eu estou aqui para limpar vocês. Estou aqui para receber vocês limpos e puros. Essa passagem aqui, meus irmãos, nós podemos interligar ela com a parábola do filho pródigo. Porque a palavra que fala a respeito do filho pródigo, o filho, ele abandonou o pai. Ele quis viver a sua vida longe dos caminhos do Senhor. E diz a palavra que aquele rapaz, como nós dissemos semana passada, né? Ele teve as suas vestes sujas, mas também ele sujou os seus pés. Ele estava com seus pés empoeirados, machucados e feridos. Foi o que aconteceu na vida dele quando ele se afastou do Senhor. Mas quando ele resolveu voltar para a casa do pai, o pai o quis receber, além de roupas novas, mas também de sandálias novas. E ele mandou limpar os pés deste filho. Porque esse filho, ele havia morrido. E até então ele revivera. Meus irmãos, Jesus, ele quis mostrar aqui que os discípulos, através desse seu gesto, que naquele momento ele iria passar a toalha para tirar a poeira do passado. E que a partir daquele momento, através da boa mão dele,
Ele estaria limpando tudo aquilo que estava sujo. E que a partir daquele momento eles iriam viver um tempo novo. Ali naquele momento, diante daquela atitude de Jesus, eles estavam tendo uma oportunidade de ter uma nova vida. Jesus, naquele momento, estava demonstrando aos seus discípulos que Ele estava perdoando eles. Eles estavam tirando toda a sujeira que estava na vida deles. E que Ele estava disposto a fazer isso. Essa foi uma outra atitude de Jesus através desse gesto. Outro ponto determinante dessa passagem, que Jesus demonstra para os seus discípulos. E Jesus quis demonstrar aos seus discípulos que eles foram chamados para serem servos. E para serem servos, eles precisavam servir uns aos outros. E não serem servidos. Meus irmãos, vamos ler em Lucas, capítulo 22, versículo 25 e 26, que diz assim: Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus está querendo dizer aqui, meus irmãos, que a melhor coisa que pode existir dentro do coração de um servo é a disposição de servir. Servir. Hoje, acho que não só apenas hoje, mas uma cultura que ela é vivenciada há muitos e muitos séculos. A disposição de servir, ela é muito rara. Porque nós criamos dentro de nós, sempre nós queremos sermos servidos. E hoje, qualquer coisa é motivo de não querermos mais servir. Eu sei que não é fácil a gente servir o tempo todo, porque nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos muitas barreiras do dia a dia. Mas isso não pode ser empecilhos para servir. Se teve uma pessoa que teve dificuldade em servir, foi o próprio Jesus. Jesus, ele foi perseguido a todo tempo, mas ele não desanimou, ele serviu. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos ter essa disposição no coração. Você sabe por quê? Porque o que nos definem não são as dificuldades que batem na nossa porta. Não são as lutas. Os que nos definem é a alegria
e o amor de servir ao Senhor. Isso que deve ser algo presente em nossos corações. E nós, como igreja, precisamos entender esse gesto de Jesus que ele quis mostrar para os seus discípulos. E servir, meus irmãos, é muito bom. Servir, além de alegrar o coração do Senhor, nos faz pessoas melhores, cristãos melhores. O que de fato traz alegria em nossos corações é servir ao Senhor e não ser servido pelo Senhor. É o que Jesus quis mostrar. Isso que deve arder em nossos corações como igreja. Quando nós servimos, meus irmãos, o nosso coração ele muda. Nós temos uma mentalidade diferente. Agora, quando nós queremos ser servidos, a nossa mentalidade é o inverso. É o olhar de crítica. É um pensamento do hedonismo. Só coloca defeito. Não fica com o coração bem. Fica com o coração vazio e nada fica bom para ela. Agora, quando tem um coração disposto a servir, o coração sempre fica satisfeito. E sempre procurando melhorar. Se tem algo de errado em sua volta, você não critica. Você quer ajudar para melhorar aquilo que precisa melhorar. Então essa é a mentalidade que Jesus quis mostrar para os seus discípulos. Então, Jesus aqui queria mostrar, olha, o que eu estou fazendo com vocês, faça assim também com os outros. Ajude os outros. Ajude a sua igreja. Ajude aquele irmãozinho lá que está necessitado, em vez de criticá-lo. Vocês, quando têm a mentalidade de servo, vocês não querem apontar dedo e criticando o seu irmão. Mas você quer amparar o seu irmão. Independentemente daquilo que ele fez. Mas você quer dar aquele apoio. É o que Jesus está querendo mostrar aqui, meus irmãos. Quinto ponto, e nós já estamos encerrando. Através desse gesto, Jesus, ele mostra que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Voltando pelo mesmo raciocínio. Meus irmãos, Jesus está querendo mostrar aqui que nós devemos ser instrumentos de renovo, de bênção, de estímulo na vida uns dos outros. Portanto, queridos, quando o seu irmão, alguém lá da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu trabalho, quando se apresentarem diante de ti, desanimado, desamparado, cansado, ou então com os pés empoeirados,
limpe os pés dele. Não joga mais lama, não. Não passa rasteira, não. Vamos fazer o que Jesus fez. O nosso coração, meus irmãos, ele é tão complicado que quando nós vemos alguém nessa situação, por si só nós temos a característica de nos achar melhor do que ele. Aí, em vez de ajudá-lo, nós queremos o quê? Sujar mais ainda os pés. E Jesus ensina aqui para nós que nós devemos limpar os pés. Então, meus irmãos, que nós como igreja possamos ser o canal de Jesus Cristo na vida de todos os que se apresentam aos nossos lados. Não faz parte do nosso conteúdo criticar e condenar. Não faz parte. O que faz parte do conteúdo do cristão é amar, é cuidar, é oferecer a sua mão, aplicar o seu serviço na vida do outro. Vocês estão me compreendendo? Os ensinamentos que Jesus está querendo colocar aqui antes da sua morte? Ensinamentos fundamentais para que a glória dele se manifeste através da sua vida e através da igreja dele. Esse é o ensinamento de Jesus. E para terminarmos, achamos o máximo quando nós lemos o versículo de João 3,16. Coloca aí para mim, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Achamos o máximo. Vendo Jesus Cristo dando a sua vida por nós. Mas eu quero mudar. Coloque em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Jesus Cristo estava lavando os pés dos seus discípulos, falando desses 2 versículos. O primeiro, estou lavando os seus pés, porque lá eu vou receber vocês, porque eu estarei dando a minha vida por vocês. Mas não ficou apenas por aí. Ele lavou os pés dos discípulos e disse assim para os seus discípulos: vós fazeis isto também. E se eu estou mandando vocês fazerem isso, vocês estão fazendo realmente a vontade do Pai. E se você realmente quer fazer a vontade do Pai, nós precisamos dar as nossas vidas pelos os nossos irmãos. Devemos nos entregar a eles. Devemos fazer o mesmo que Jesus. Nós devemos ter essa mesma disposição de Jesus. Nós devemos ter um coração sensibilizado para fazer aquilo que Jesus fez. Meus irmãos, em nome de Jesus, espero que a nossa mentalidade como igreja possa mudar. Possa mudar.
Vamos colocar em nossos corações e na nossa mente a mentalidade de sermos servos. Se colocarmos na nossa mente essa mentalidade de sermos servos, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Agora, se nós não mudarmos, você pode ter 30 anos de vida cristã, mas uma vida sem propósito, vazio e um coração cheio de crítica para oferecer. Nada vai estar bom. Você pode pular de galho em galho aí que você não vai se encontrar, por causa da sua mentalidade. E você, queira ou não queira, você foi chamado para oferecer a sua vida em favor do outro. É assim que se faz uma vida cristã. Amém? Glória a Deus por isso. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. E antes de participarmos da ceia do Senhor, eu gostaria que você analisasse a sua mentalidade esta noite. Espero que esses ensinamentos que Jesus demonstrou através da sua atitude possa ter sido claro essa noite ao seu coração, para que vocês possam cumprir o propósito de Deus que há na sua vida. Vocês já repararam? Não estou julgando, não me interpretem mal. Mas as igrejas que cada dia mais pregam o evangelho cristocêntrico, elas estão vazias. Agora outras, que estão pregando o homem no centro, aqueles que apenas buscam apenas coisas para si, estão cada dia mais lotadas. Pensando que essas coisas que fazem a pessoa ter um coração pleno. Mas não é. Isso é engano. Isso é engano. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, meus irmãos, é aquele evangelho que vai fazer o seu coração pleno. Quando você ser aquele servo que vai glorificar o Pai. Não tem nada melhor do que você ser canal de Deus na vida de uma pessoa ou então da sua própria igreja. Então, queria muito, em nome de Jesus, que vocês essa noite analisassem a sua postura, a sua mentalidade como cristão. Veja bem, não estou aqui condenando, não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Quero que vocês saibam disso. Porque a mentalidade dos discípulos, junto com Jesus, era uma mentalidade diferente. Uma mentalidade humanista. Não uma mentalidade cristocêntrica. E através dessa lavagem dos pés, foi um sinal que Jesus queria mostrar para os seus discípulos. E ficou no coração deles. Vocês sabem por que ficou no coração deles? Porque quem escreveu esse evangelho não foi Jesus, né? Quem escreveu o evangelho foi João. Foi o João que escreveu esse evangelho. E essa lavagem dos pés dos seus discípulos tocou no coração de João. E fez com que João escrevesse para todos nós, para que nós possamos praticar aquilo que Jesus ensinou para eles e que Ele queria que nós aprendêssemos também. Amém? Vamos ficar de pé.
Então fecha seus olhos. Coloca a sua vida diante do seu Senhor. Quero que você, antes de participar da ceia, analise como está a sua mente, o seu coração, a sua vida cristã. Talvez aqui hoje você entrou com o coração querendo receber algo do Senhor. Ele vai te dar. Eu tenho certeza disso. Mas o primeiro passo que nós devemos ter é de sermos servos. 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 E o quanto é bom servir ao Senhor. Mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas limitações, cansaços, desânimos, isso faz parte do nosso pacote. Mas o importante é não perdermos essa essência de servir. Talvez essa mensagem é uma mensagem confrontadora no seu coração esta noite. Talvez hoje você entrou aqui sem disposto a servir. A querer a servir, por conta de uma luta tremenda que você está enfrentando na sua vida. Mas em nome de Jesus Cristo, isso deve ser quebrado hoje, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor. Isso é propósito de vida. É propósito de vida. Se você entregou sua vida para Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, não é você mais que tem um domínio sobre a sua vida. Quem tem um domínio sobre a sua vida é Ele. E Ele tem os critérios dele. Ele tem. Os critérios do reino de Deus, é Ele quem nos dá. Não somos nós. Não somos nós. Você que está com o seu coração ardendo esta noite, renova o seu coração diante do Pai. Se você entrou aqui com a mentalidade que não seja a mentalidade do Evangelho, do Reino de Deus, peça para o próprio Espírito Santo de Deus que está aqui mudar a sua mentalidade. Você é importante para Jesus. Você é importante para o reino de Deus. Deus, Ele tem um plano para você. Ele tem. Nós não estamos aqui por acaso. Peça para o Espírito Santo lavar o seu coração, lavar a sua mente. Essa noite eu quero desafiar você a dizer ao Espírito Santo de Deus: eis-me aqui, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade na minha vida. Você sabe da forma como eu estou. Você conhece o meu coração mais que eu mesmo. Mas tire tudo aquilo que há, tudo aquilo que me impede a servir ao Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.